Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Excel e essa será a aula de número 2 sobre macros. Para quem não assistiu à aula anterior, recomendo que primeiro assista a essa aula para depois voltar e assistir a parte 2. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Na aula passada, nós fizemos um cadastro e atribuímos a um botão uma macro que levaria para outra planilha tudo que o usuário digitasse. Vamos seguir a mesma ideia, porém pretendo nessa aula fazer uma planilha um pouco mais elaborada, com alguns controles diferentes que não usamos na aula anterior. Então vamos lá. Primeiramente, na célula B3, ou melhor, B4, eu vou digitar nome. Na B6, endereço. Na B8, cidade. Na B10, escolaridade. Na B12, habilitação. E na B14, profissão. Vou ajeitar o tamanho da célula. Colocar tudo em negrito, alinhado pela direita. Na célula D8, nós vamos colocar o F. Vou aumentar o tamanho da célula C, ou melhor, da coluna C, que é a coluna que vai receber as minhas informações. Vou também aumentar um pouco da fonte de todo o conjunto. Vou clicar na linha 20. Muito importante que eu clique realmente em cima da linha. Vou pressionar Shift, Ctrl e seta para baixo. Vou clicar com o botão direito em cima de qualquer linha e ocultar. O mesmo eu vou fazer na coluna G em diante. Então, Shift, Ctrl, só que agora seta para a direita. Vou clicar em qualquer coluna, ocultar. Agora, vou selecionar toda a minha planilha e preenchê-la de branco, para eliminar aquela grade do Excel. Vou personalizar cada célula com o meu estilo de bordas. Eu gosto de usar da seguinte maneira. Vamos clicar com o botão direito, formatar células. Viremos em borda. Vou escolher uma linha um pouco mais fina, colocar na borda de cima e na borda da esquerda. Escolher uma linha um pouco mais grossa, colocar na borda de baixo e na borda da direita. Posso também já automaticamente colocar um preenchimento. E vou dar OK. Muito bom. Está aí a minha primeira célula, já com o formato desejado. Posso usar essa formatação para as demais células. Então, vou clicar nela, clicar no pincel, clicar na célula onde vai receber os dados do endereço. Clicar no pincel, clicar na célula onde vai receber os dados da cidade. Em escolaridade, a gente vai usar um componente, então não será necessário pintar nesse lugar. O mesmo vai acontecer em habilitação e UF,
que nós estaremos trabalhando com alguns componentes. Já em profissão, nós vamos também digitar a profissão da pessoa. Então, vamos fazer a mesma formatação. Então, aproveitando a célula da cidade, vou clicar no pincel, vou clicar em profissão. Vou salvar o meu trabalho. Como cadastro de funcionário. Cadastro de funcionário. Eu gosto de criar primeiro uma pasta e depois jogar o arquivo dentro dessa pasta. Farei aqui um título para o meu cadastro. Então eu vou selecionar todas essas células, clicar no botão mesclar e centralizar. Vou digitar cadastro de funcionários. Vou aumentar um pouco a letra, colocar um negrito e um preenchimento. Vou salvar novamente e vou dar sequência aqui à inserção dos meus componentes. Para essa inserção, eu vou usar essa guia desenvolvedor. É muito importante que você tenha essa guia habilitada no seu Excel. É comum que ela venha desabilitada, então eu vou mostrar para vocês como habilitar essa guia. Você vai clicar em Arquivo, depois vai clicar em Opções. Vai clicar em Personalizar faixa de opções. É possível que esteja desmarcado essa caixinha do desenvolvedor. Se estiver desmarcado, você vai marcá-la e clicar em OK. E aí ela vai aparecer para você. Nesta guia é que estão os componentes que nós vamos utilizar em UF, escolaridade e habilitação. Antes de inserir, vou fazer a formatação aqui para negrito, que tinha ficado sem a formatação. Então vamos na guia desenvolvedor e vamos em inserir. Vamos escolher caixa de combinação. Para ficar bem padronizado, o ideal é que você desenhe essa caixa em cima de algum campo do seu formulário, para ficar do mesmo tamanho. Então, eu vou desenhar ela aqui em cima, para que ela fique do mesmo tamanho. E vou arrastar ela e posicionar aqui na frente de UF. Note que eu ainda não tenho nada dentro dessa caixa de combinação. Nós vamos fazer isso posteriormente. Em escolaridade, nós vamos usar outro tipo de componente. Então, nós vamos inserir botão de opção. Então, mesma coisa, vou desenhar aqui em cima para ficar do mesmo tamanho e vou movimentar para onde eu quero. Vou dar um duplo clique dentro dele, vou apagar o que está escrito e vou escrever ensino médio. Vou inserir outro botão de combinação e fazer a mesma coisa. Desenhar para pegar o tamanho, posicioná-lo aqui, dar o duplo clique, apagar o que está escrito e colocar graduação. Vou inserir um terceiro botão, vou colocar aqui posicionado, duplo clique,
pós-graduação. Muito bom. Observe que eu só vou ter condição de selecionar um botão por vez. Por isso que ele chama botão de opção. Vou agora inserir outro componente, que é a caixa de seleção. Vou posicioná-la do tamanho certo. E aqui eu vou colocar categoria A e apagar o restante. Vou inserir mais uma. Colocar como categoria B. E vou inserir outra e colocar como categoria C. Note que eles não ficaram alinhados. Ficou a maior bagunça. O que eu vou fazer? Vou selecioná-los para que eu possa alinhá-los melhor. Para selecionar qualquer um desses componentes, eu tenho que clicar nele com o botão direito. Vou pressionar a tecla Shift e clicar no segundo componente, também com o botão direito. Continuo com o Shift pressionado e clico no terceiro componente com o botão direito. Agora eu posso vir na guia Formatar. Em Alinhar, eu vou escolher Alinhar parte inferior. Vou ainda distribuir na horizontal para que eles fiquem com o espaçamento correto entre um e outro. Ótimo. Agora já está alinhado. Falta somente inserir agora os botões. Falta somente inserir agora o botão de cadastrar. Então eu vou inserir formas. Dessa vez eu vou pegar um botão um pouco diferente aqui. Vou pegar um retângulo. E vou colocar aqui do lado. Vou formatá-lo. Vou dar um nome, vou escrever um texto nesse botão. Então clico com o direito, editar texto. E vou colocar o texto, cadastrar. Seleciono todo o texto, vou centralizar nas duas direções, aumentar o texto e colocar um negrito. Muito bom, já estou com o meu botão pronto para receber minha macro. Agora eu vou terminar a configuração dos meus controles, começando por o F. Aqui dentro deveria ter a lista de estados brasileiros. Como eu não tenho essa lista aqui em mãos, eu vou aproveitar e buscá-la na internet. Vou abrir o Google e colocar lista de estados do Brasil. Então, rapidamente a gente acha aí várias listas. Eu gostei muito dessa aqui, que já vai direto ao que a gente precisa. Você também pode digitar a lista aí. Eu só estou buscando ela para otimizar aqui o nosso trabalho. Vou selecionar essa lista e copiar. Vou voltar para o Excel. Vou agora em Plan 3, vou clicar na célula A2 e vou colar a minha lista. Onde está Acre, eu vou colocar 1.
Onde está Lagoas, eu vou colocar 2. Vou selecionar os dois. Vou usar a função de clicar e arrastar, posicionando o mouse em cima deste pequeno botão e arrastando. O Excel vai numerar para mim essa lista. Posso ajustá-la aqui, alinhar pela esquerda para ficar um pouco melhor. E vou deixar essa lista para que eu possa vir aqui e buscar o conteúdo dela e inserir dentro daquele controle. Vou renomear as minhas planilhas adequadamente. Então a primeira eu vou chamá-la de formulário. A segunda vou chamá-la de banco de dados. A terceira vou chamá-la de controles. E agora, como que eu vou trazer essa lista para dentro da minha caixa de controle? É muito simples. Na planilha de controle, eu vou selecionar essas linhas que estão preenchidas de branco e vou colocá-las como sem preenchimento, para que volte as minhas linhas dessa planilha. Agora, eu vou transportar essa lista de estados para dentro do meu controle. E como que eu posso fazer isso? Vou clicar no meu controle com o botão direito e vou na opção Formatar Controle. Aqui ele me pede intervalo de entrada. Esse intervalo de entrada é a lista de opções que eu quero jogar dentro desse controle. Então eu posso digitar aqui o endereço, ou eu posso fazer de maneira mais fácil, clicando nesse botão, clicando na planilha controles e selecionando a coluna da minha lista de estados. Feito isso, clico novamente no botão. Vou agora escolher o vínculo da célula. O vínculo da célula é o local onde ele vai jogar o índice da minha escolha. Esse índice vocês vão entender melhor quando eu mostrar o exemplo. Primeiro vamos somente escolher a célula que servirá como vínculo. Então vou clicar no botão, vou na planilha de controles e vou escolher a célula C2. Clico novamente no botão e OK. Vamos testar se o nosso controle está funcionando? Clique em qualquer lugar de sua planilha e depois clique em cima do controle. Observe que você já tem aqui a lista de estados. Vamos escolher aqui o estado de Minas Gerais. Vamos olhar o que aconteceu na outra planilha? Olha que quando eu escolhi o estado de Minas Gerais, ele jogou aqui para mim o número 13, que é correspondente ao índice do estado de Minas Gerais. Se eu olhar na minha lista, eu vou perceber que o índice 13 corresponde ao estado de Minas Gerais. Muito bom. Agora, na célula seguinte, eu vou transformar novamente esse índice em estado. Como que eu vou fazer isso? Farei isso através da famosa função PROC-V. Como que vai ficar? Igual PROC-V, abro parêntese, valor procurado. O valor procurado vai ser sempre essa célula que contém o índice da minha lista. Então, vou clicar nessa célula, que é a célula C2. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Aqui, ele me pede a tabela onde ele vai fazer a procura. Como ele vai procurar pelo índice, eu preciso colocar a coluna A e a coluna B. Porque ele vai procurar pelo índice e depois verificar. Quando ele encontrar o índice, ele vai mostrar a sigla correspondente.
Então, eu vou selecionar as duas colunas, A e B. Ponto e vírgula. Número índice da coluna. Isso aqui é o índice da coluna onde estará o resultado. Então, veja que a primeira coluna terá índice 1, a segunda coluna terá índice 2. Então, eu vou colocar o valor 2 e fecho o meu parêntese. Olha o que aconteceu. Ele trouxe para mim Minas Gerais, que é o estado correspondente ao índice 13. Vamos testar novamente com outro estado? Vou escolher o estado do Rio de Janeiro. Veja que ele mudou o meu índice para 19 e já trouxe para mim o estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso primeiro controle já está pronto. Vou salvar mais uma vez e vou passar para o segundo controle. Vou clicar com o direito em cima do meu botão de opção e vou poder observar que ele tem um nome. No caso aqui, botão de opção 1. Se o nome não for esse, porventura estiver outro nome ou outro número, sugiro que você mude para este nome, botão de opção 1. Vou fazer agora com a graduação. Então, vou clicar com o botão direito. Olha que ele está, botão de opção 7. Então, eu vou mudar esse nome. Vou clicar aqui, vou apagar o 7 e colocar botão de opção 2. Vou clicar com o direito em pós-graduação, fazer a mesma coisa, renomear ele para botão de opção 3. Então, eu tenho botão de opção 1, botão de opção 2, botão de opção 3. Vou selecionar esses 3 botões para que eu possa alinhá-los. Clico com o botão direito no primeiro, pressiono Shift, clico com o botão direito no segundo, continuo com o Shift pressionado e clico com o botão direito no terceiro. Vou em Formatar, Alinhar e vou escolher Alinhar pela parte inferior. Muito bom, estou com meus botões alinhados. Vou agora fazer a configuração dos meus botões. Então, clico com o botão direito no primeiro botão e formatar controle. Vou em controle. Da mesma forma do outro componente, eu preciso atribuir um vínculo para essa célula. Então, eu vou clicar nesse botão, vou na célula controles e vou escolher a célula F2. Clico novamente no botão e OK. Então, quando eu escolho a opção Ensino Médio, no meu F2 mostra o número 1. Quando eu escolho Graduação, me mostra o número 2. Quando eu escolho Pós-Graduação, me mostra o número 3. Agora, eu vou fazer a famosa função se, para que, de acordo com o número encontrado, ela diga a escolaridade da pessoa. Então, eu vou fazer um se composto com 3 condições. Então, seria igual se, abre o parêntese, vou escolher a célula, no caso F2. Se F2 for igual a 1, ele vai escrever para mim ensino médio. Ponto e vírgula. Se o F2 for igual a 2, ele vai escrever para mim graduação. Se não for nenhum nem o outro, ele vai escrever para mim pós-graduação.
fecho o primeiro parêntese, fecho o segundo parêntese e pressiono Enter. Olha só, pós-graduação. Vamos ver se isso está funcionando? Cliquei em graduação. Olha lá, número 2, graduação. Cliquei em ensino médio. Ensino médio. Cliquei em pós-graduação. 3, pós-graduação. Lembrando que esse tipo de botão, apenas uma opção pode ser selecionada. Vamos agora para o terceiro componente, que é o componente da habilitação. Neste componente, mais de uma opção pode ser marcada. Então vamos ver como vai funcionar. Vou clicar no primeiro controle com o botão direito e formatar controle. Vou escolher o vínculo da célula. Vou lá em controles, vou escolher aqui embaixo esta célula como vínculo, a célula F4. Vou voltar para outra tela e OK. Então, quando isso estiver marcado, na minha célula F4 vai estar escrito verdadeiro. Observe que ficou dessa forma. Quando o Excel apresenta para mim esse caractere, é porque o valor não coube dentro da célula. Então, eu aumentei um pouco o tamanho da célula para que ele coubesse o conteúdo exato. Vou para o segundo controle, botão direito, formatar controle. Vou escolher outro vínculo. Como esse controle, mais de uma célula pode ser marcada, eu tenho que escolher outro vínculo. Então, vou escolher F5. Clico aqui, clique em OK. Então, quando F5 está marcado, ele vai mostrar para mim verdadeiro. Vou formatar o terceiro controle. Eu vou clicar nesse botão, vou na planilha controle, vou escolher a célula F6, clicar no botão e OK. Observe que todos estão marcados. Ele exibe para mim aqui tudo como verdadeiro. Vou testar. Vou desmarcar o B. Olha lá, falso. Vou desmarcar o C. Falso. Vou desmarcar o A. Falso. Agora, farei novamente a função se. Ou seja, se esse primeiro for verdadeiro, ele vai mostrar para mim a letra A. Se esse segundo for verdadeiro, ele vai mostrar para mim a letra B. E se esse terceiro for verdadeiro, ele vai mostrar para mim a letra C. Caso contrário, a célula ficará em branco. Igual se, abre parêntese, se F4 for igual a verdadeiro, observe que aqui eu vou escrever verdadeiro sem as aspas, porque ele é um teste lógico do Excel. Então ele vai comparar com o teste que ele já fez na célula anterior. Se for verdadeiro, ele escreve para mim A. Se não, ele vai deixar a célula em branco. Então eu vou colocar aspas, aspas e fecho o parêntese. Olha que ficou em branco. Vamos fazer o teste? Vou selecionar, escreveu para mim letra A. Vou selecionar essas células aqui e centralizar para ficar melhor a visualização. O mesmo eu vou fazer para a segunda linha e para a terceira linha. Então eu posso copiar as fórmulas e vou alternar as letras B e C.
Ótimo. Vamos fazer o teste? Então, vou marcar B, vou marcar C e vou olhar A, B, C. Agora, só falta eu reunir essas opções. Para reunir essas opções, nós vamos usar o concatenar. É bastante simples, igual concatenar, abro parêntese, seleciono a primeira célula, ponto e vírgula, seleciono a segunda célula, ponto e vírgula, seleciono a terceira célula e fecho o parêntese. Então, ele concatenou A, B, C. Vamos supor que o candidato teria só a carteira B e C. Olha lá, ele concatenou B e C. Vamos supor que ele tenha só A e C. A, C. A e B. E A, B e C. Todos os meus controles já estão feitos. Falta agora somente gravar a minha macro. Para isso, eu vou precisar organizar a minha planilha de banco de dados. Nela deve ter todas as opções: nome, endereço, cidade, UF, escolaridade, habilitação e profissão. Além de todos esses, eu gosto de inserir o campo código, como nós fizemos na aula anterior. Então, vou fazer no A2, código, nome, endereço, cidade, UF, escolaridade, habilitação, e profissão. Vou selecionar todos, aumentar um pouco a fonte, colocar um negrito e um preenchimento leve. Vou organizar as células de acordo com o tamanho necessário. Vou centralizar essas informações. Vou salvar mais uma vez. Vou começar criando o autoincremento para o código. Igual máximo, abro parêntese, seleciono as duas de baixo, fecho parêntese, mais 1. Muito bom. Então, já tenho aqui o meu autoincremento pronto. Vamos agora colocar alguns dados aqui que servirão como base para a gravação de nossa macro. Então, nome, eu vou colocar Hugo. Rua XX. Cidade Ituiutaba. Estado Minas Gerais. Escolaridade, graduação, habilitação A e B, profissão, analista de sistemas. Então, esses dados servirão como base para que eu envie as informações para o meu banco de dados. Então, eu vou começar fazendo os mais simples, que são estes, que são repetição da aula anterior. Vou iniciar, então, a gravação da minha macro. Então, eu vou em exibição, macro, gravar macro. Vou dar a ela o nome de cadastrar. Cadastra funcionários. Ok.
a minha macro já começou a ser gravada. Observe que eu estou aqui com a palavra pronto e o botão stop. Então, vou começar a copiar os dados deste formulário para o meu banco de dados. Então, clico na célula onde está o nome do funcionário, Ctrl C para copiar. Clico com o botão direito na célula correspondente na planilha banco de dados e escolho a opção colar valores. Volto em formulário, pego o endereço, copio através do comando Ctrl C, vou na planilha, clico com o botão direito no endereço, colar valores. Volto na planilha formulário, escolho a célula da cidade, Ctrl C para copiar, vou em banco de dados e colo os valores. Volto em formulário, vou fazer agora a profissão. Então, clico na célula da profissão, Ctrl C para copiar, vou em banco de dados, clico na célula correspondente, botão direito, colar valores. Volto para o meu formulário. Note que eu não copiei as informações dos meus componentes. E por que que eu não copiei ainda? Porque essas informações não estão nessa planilha, e sim na planilha controles. Então eu vou na planilha controles, vou pegar primeiro o estado, Ctrl C, vou em banco de dados, botão direito, colar valores. Volto na planilha controles, vou pegar a escolaridade, Ctrl C, vou em banco de dados, botão direito, colar valores. Volto em controles, vou pegar agora a habilitação, clico, Ctrl C para copiar, volto em banco de dados, botão direito, colar valores. Posso agora inserir as bordas para que fique mais bonito. Vou clicar com o botão direito na linha, inserir uma nova linha para que ela receba o próximo cadastro. Vou agora clicar na célula que contém o código. Vou usar o botão de cópia e arrastar para a célula de cima, para que ele gere automaticamente o código de número 2. Volto para o formulário e agora eu vou limpar o meu formulário para que o próximo cadastro já esteja com o formulário limpo. Então eu vou apagar a analista de sistemas, vou desmarcar as duas opções da habilitação, voltar para ensino médio como padrão e voltar para o Acre como padrão. Vou apagar a cidade, apagar o endereço e apagar o nome. É interessante que ao final da minha macro eu deixe selecionada a célula de nome, pois é nela que o usuário vai começar a fazer o segundo cadastro. Posso então agora dar o stop na gravação da minha macro. Agora eu irei associar a minha macro ao botão de cadastrar. Então vou clicar com o direito no botão e vou atribuir macro. Vou escolher a macro cadastrar e clicar em OK. Clico em qualquer lugar da planilha. Observe que o botão, quando eu coloco o mouse em cima dele, o cursor do mouse já muda para indicar que você tem aqui um botão. Vou fazer um cadastro como teste. Vou usar aqui Ari, endereço, Rua 20, número 100, cidade Ituiutaba, estado
Minas Gerais. Pós-graduação, habilitação B e profissão administrador. Vou cadastrar. Vamos colocar mais um. Alice, endereço Rua 10, número 50, cidade Ituiutaba. Ela tem graduação, habilitação A e ela é contadora. Vou cadastrar. Vamos olhar no banco de dados? Olha que beleza, todo mundo cadastrado. Vou fazer mais um cadastro. Vamos cadastrar o Breno. Breno, Avenida 31, número 500, cidade Ituiutaba, estado Minas Gerais. O Bruno tem ensino médio e tem habilitação nas 3 categorias. E a profissão dele é motorista. Vamos cadastrar. Perfeito. Não podemos nos esquecer de salvar a planilha habilitada para macros. Então vamos em arquivo, salvar como. Vou escolher a opção pasta de trabalho habilitada para macro e vou salvar. Vamos testar novamente e vamos ver se ficou salvo esta macro. Então eu vou fechar a minha planilha, vou abri-la novamente, vou escolher a que tem a extensão XLSM, que é a que contém as macros, e vou abrir. Ele vai me dar o alerta de segurança e para que minhas macros funcionem, eu preciso clicar em habilitar conteúdo. Vamos fazer um novo teste. Mara, endereço Rua 33, Rua 30, número 300, Ituiutaba, graduação, carteira A e B, profissão advogada. Cadastrar. Perfeito. Agora está encerrado a nossa planilha. Vou salvar mais uma vez. E assim a gente conclui a nossa aula. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Em breve teremos novas aulas. Até lá!